Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da MUC Floripa. É um prazer estar aqui mais uma vez. As nossas convidadas já estão chegando. Prazer estar aqui mais uma vez nessa noite para falar sobre um assunto tão importante, tão delicado e tão necessário. Olá, sejam bem-vindas. A Maria já está chegando também. Conseguem Oh, ouvir? consigo. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que Eu a sou... Maria Boa tem noite. que só virar a câmera, Maria. Deixa eu Tô ver. virando aqui, Ah, vamos tá. ver. Ok. Isso. Tudo bem? Boa noite. Sejam Tudo todas bem? bem-vindas. Queria agradecer em Obrigada. nome da MUC a participação de vocês nessa noite, nesse momento, né? Que é um momento muito especial. A doutora Daniele, a Maria e todos vocês que estão aqui conosco nesse momento, né? Para a gente conversar sobre um assunto tão necessário, né? Que a MUC vem desenvolvendo de estar falando, conscientizando, esclarecendo, apoiando os pacientes oncológicos, né? Então, eu acho que esse momento é um momento muito importante e muito especial. Com certeza. Então, vamos começar. Hoje nós estamos com duas convidadas. Eu sou Graziele, estou representando a MUC de Floripa. Nós estamos com duas convidadas, a doutora Daniele, que é médica endocrinologista, e a Maria, que é paciente, mas é voluntária da MUC também, né, Maria? Com certeza. Vou Muito obrigada aí pelo convite, né? Imagina, eu vou aproveitar o momento agora. Eu queria que a doutora Daniele, né, que é médica formada na Universidade Luterana do Brasil, né, e ela trabalha nessa área de endocrinologia e metabolismo, né? Então, eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho para nós, para que a gente possa te conhecer, conhecer um pouco a tua história, e depois a gente conversa com a Maria, que a Maria também se apresenta, para a gente começar a falar sobre o assunto que é o câncer de tireoide, mas a gente não vai falar especificamente do câncer de tireoide. A doutora vai conversar com a gente sobre a tireoide, né? Para que ela funciona, o que, que ela faz de importante no nosso organismo. Então, assim, é para a gente ficar ligado aos sinais, aos sintomas, né? E falar sobre as questões também do diagnóstico, dos desafios. E a Maria vai contar um pouco a história dela. Mas agora eu vou deixar a palavra com a doutora. Então, boa noite a todos. É uma honra participar dessa live hoje e conhecer um pouquinho mais da MUC. Foi através de uma outra colega endócrino, né, que eu acabei conhecendo vocês e sabendo da associação. E o logo todo, né, já é lindo. Amor e união, fala sobre tudo, sobre esse acolhimento, né? E também trazer sobre outros assuntos. E a gente está na semana aí da tireoide, no dia 25 de maio foi marcado o Dia Internacional da Tireoide. A gente vai abordar um pouquinho do câncer e algumas outras temas, porque é muito conhecido, né? Todo mundo sabe um pouquinho de hipo, todo mundo sabe um pouquinho de hiper, os sintomas às vezes são inespecíficos, como é que a gente chega no diagnóstico do câncer. Então, eu sou endocrinologista, formada em 2019 na Santa Casa de Porto Alegre. Estou em Florianópolis faz 2 anos, né? E atuo nessa área, né? Da endocrinologia, que acaba tendo as doenças da tireoide, o tratamento do peso, do diabetes. E estou aqui para Metabolismo esclarecer as dúvidas. todo, né? Metabolismo todo. Uhum. Então, e a Maria? Maria é voluntária, paciente, conta um pouquinho a sua história, né, Maria? Enquanto Maria, paciente e voluntária. Bom, meu nome é Maria Machado, também sou gaúcha, vi que a doutora Daniele eu acho pelo jeito é É, gaúcha, né? sim. Uhum. Já moro. Eu só não vejo a doutora Daniele, não sei se É é isso. assim mesmo. Uhum.
Não, não, ela estava Ok. comentando que ela não está conseguindo visualizar isso, Maria. Isso, não vejo a doutora Mas Daniele. eu estou visualizando tudo. Eu te enxergo Beleza, bem, então. é. Uhum. Ok. Ok, então. Eu tive o primeiro diagnóstico de câncer, eu tive câncer de mama em 2007. Desde o 2002 eu moro aqui em Florianópolis. 2007 eu mesmo, né, percebi que tinha um nódulo na mama aí em casa, procurei uma médica, enfim, tive o resultado de câncer de mama. Fiz todo o tratamento, né? Meu tratamento ele é todo via SUS. Eu ainda faço meu tratamento no CEPOM, né? Passei por todas aquelas questões de quimioterapia, radioterapia. E 14 anos depois, agora, em 2021, eu tive o diagnóstico de metástase no mediastino. Nesse acompanhamento, fazendo os exames sempre, e estou em quimioterapia, né? Desde 2021 estou em quimioterapia. Toda semana eu faço quimioterapia. E numa das consultas, a médica pegou e perguntou para mim se eu já havia feito algum exame de imagem da tireoide. Que ela disse que é muito comum, quando você está em tratamento, desenvolver algum nódulo da tireoide. Uhum. Eu fiquei bem surpresa, assim, porque até então, de todos os exames que a gente faz, realmente eu nunca havia feito nenhum exame de imagem de tireoide, né? E para nossa surpresa, tinha 2 nódulos na minha tireoide. Pulsionamos, ela até achou que o médico nem ia querer pulsionar, que eles eram pequenos, mas o médico achou melhor pulsionar e ele deu suspeita de células tumorais. E daí, na cirurgia, eu fiz a cirurgia recentemente, né? Eu fiz a cirurgia em 1º de março, Bem né? recente. Bem recente, Uhum. né? Então, para mim foi uma novidade também, mas claro que vem todos os medos, né, doutora? Uhum. Tipo, quanto tempo ele estava ali, né? Quando a gente fala de diagnóstico, nós na MUC, né? Eu sou voluntária da MUC há bastante tempo. Nós trabalhamos de prevenção e promoção à saúde, então a gente sempre fica falando de hábitos de vida saudáveis, na questão do diagnóstico. Eu não tive essa pergunta, mas a gente vê muitos pacientes dizer, o porquê eu, né? E às vezes eu digo, por que não eu? Eu não sou diferente de ninguém, né? Mas a gente não pensa que a gente vai acumulando. Eu até quando tive o diagnóstico, eu ainda mexi com uma conhecida que eu estaria acumulando milhas, né? Porque veio a recidiva do mediastino, agora veio o câncer de tireoide, e para nossa surpresa, o câncer ele estava encapsulado Uhum. dentro dos nódulos dali da tireoide. Mais ainda, o que foi mais instigante, e que a médica oncologista que me acompanha, e tanto um médico de cabeça e pescoço, o doutor Diego, eles acharam muito surpreendente, e eles disseram que até é raro, eles ainda não tinham visto isso, e que num dos nódulos tinha uma recidiva da célula do câncer, da mama, né? Então Uhum. eles disseram que isso era assim, eles ficaram bem, a doutora até ligou para o laboratório para certificar se era isso mesmo. Se realmente era uma. Então daí Se, Oi? se realmente era uma célula mamária, né? Exatamente, Então, o que fica nos questionamentos, né? Tipo, quanto tempo tá ali? Quantas pessoas, de repente, já têm um nódulo, tem nódulos na tireoides e que não se preocupam em fazer esse exame? Como que a gente... Isso tem prevenção? Porque eu não sentia nada. Se não tivesse esse olhar da médica, esse questionamento da médica, quando que a gente ia achar isso, né? E a questão toda que fica um fantasminha na cabeça da gente, né? Quando eu descobri o nódulo, quando eu tive o diagnóstico do nódulo da mama, a doutora que me acompanhava, ela sempre dizia, como ele estava num grau bem elevado, eu tinha muitos linfonodos comprometidos, que um dia poderia voltar. Então, eu sempre trabalhei isso na minha cabeça, sabe? Tu tá em tratamento, mas tu também tá suscetível a ter um novo diagnóstico. Então, para mim, claro, não gostaria de ter isso, a gente trabalha com isso. E quando me perguntaram do diagnóstico, perguntaram como você está se sentindo. Eu disse assim, eu tenho que me fortalecer, a gente tem que acreditar,
no que aquele que a gente fala para os pacientes, quando eles chegam na associação com os medos, com os receios, a gente tem que dizer, ó, não é fácil, mas a gente vence, é um dia, cada dia é um dia diferente, né? Então a gente tira uma força da gente, porque a gente acredita que atrás tem pessoas também que precisam da nossa experiência, né? E de saber que hoje eu estou assim, mas amanhã muda, né? Então, não me assusta, eu tento viver um dia de cada vez. Mas as perguntas que ficam, né, doutora? Os fantasminhas. Como que a gente pode orientar uma paciente? Eu posso falar da minha experiência. Eu não tive dor, tive um olhar ótimo da doutora que teve essa visão, que poderia ter, mas eu não tive dor, tive medos, o único receio que eu tive era a questão da voz, né? Eu tive uma amiga muito querida que também passou por um câncer de tireoide e ela teve uma paralisia numa das cordas vocais, né? Então, até hoje ela fala com alguma dificuldade. Eu, às vezes, nem percebo, mas, às vezes, e eu tinha esse receio, né? Eu acho que eu fiquei ali quase um mês para minha voz voltar ao normal. Fazia os exercícios, tudo como era, foi orientado, tudo direitinho, porque eu acho que eu pelo menos, eu tento ser muito aplicada, né? Se tu disser assim para mim, olha, faz isso, pode acreditar que eu vou fazer, porque é o melhor para minha saúde. Mas a gente fica perguntando como, né? A gente fala assim da questão da voz, ficava com a voz bem fininha e tal, mas todo dia de manhã eu fazia alguns exercícios e eu tentava ouvir a minha voz e dizer, hoje ela está melhor que ontem, né? E hoje, graças a Deus, ela já está super, voltou tudo normal. Essa fase já passou, mas eu fico pensando agora, nós como paciente, como orientadores, como multiplicadores de informação, por trabalhar numa associação que é conceituada, que o pessoal nos procura, né? O que a gente deve instruir? Perfeito, né? Porque, Maria. Perfeito. Como que a gente deve instruir os pacientes para isso? Porque, para mim, ele também é uma questão bem silenciosa. E a outra coisa que eu queria, aproveitando para esse encontro, né? Que a gente fala de informação, porque eu acho que prevenção é informação também. Eu fico pensando, eu tenho escutado bastante, por exemplo, vou pegar a Grazi como um exemplo, né? Converso com a Grazi e a Grazi diz assim, mas há anos eu tomo um remédio para controlar meu hormônio da tireoide, né? Como que isso funciona? Porque eu mexia, tem uma colega que está aí também, que eu dizia, por que tu toma tanto remédio? E eu não tomo nenhum remédio, né? Eu não sou assim. E daí tu vai dizendo, eu vou no médico, ele me receita isso, eu vou no outro, daqui a pouco eu tô tomando 3 que pode ser iguais e pode se conflitar. Sim. E eu digo, eu tô tomando um remédio que é o da tireoide, né? Mas por que as pessoas às vezes tomam sem ter um câncer de tireoide, né? O que ocasiona, né? Que a gente vê hipotiroidismo. Eu gostaria que você me explicasse mais essa questão, né? Porque eu tomo porque eu tirei um câncer de tireoide. Mas, por exemplo, a Grazi poderia tomar e ela só está controlando, mas ela não teve um câncer de tireoide. Sim, né? sim. Então, isso é bem instigante. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que nódulo de tireoide é uma coisa extremamente comum. Com o passar do tempo, é mais comum ainda. Diria assim, que pacientes acima de 80, pessoas acima de 80 anos, muito provavelmente todas vão ter nódulos de tireoide, né? Com o tempo e com acesso aos exames de ultrassom, porque o diagnóstico dos nódulos de tireoide, ou eles são feitos pela palpação, quando a gente tem um nódulo que a gente enxerga, um aumento tireoidiano, ou com um médico experiente que vai palpar, né? A tireoide, ela tá aqui na região cervical, né? Nessa região anterior. Ela é uma glândula que a gente tem em formato de uma borboleta, né? Ela tem um lado e tem o outro. Alguns pacientes, algumas pessoas, elas vão ter nódulos grandes que podem trazer sintomas até antes de cirurgia. Nódulos um pouco maiores podem dar alteração de voz no diagnóstico, mas normalmente os nódulos são assintomáticos,
né? A grande maioria e o aumento desse diagnóstico do câncer de tireoide está se devendo por a gente ter mais acesso ao ultrassom de tireoide. Nós, mulheres, vamos mais aos médicos. Normalmente a gente está indo 1, 2 vezes no ano, às vezes na ginecologista. E eu diria assim, que todo mundo deveria, pelo menos, que tem acesso, fazer uma ultrassom uma vez na vida, né? Não estaria errado, assim. Existem nódulos que, às vezes, ou o médico, às vezes, não é tão experiente na palpação, ou nódulos que a gente não tem como realmente palpar, que são nódulos pequenos, que muito provavelmente é teu caso, né, Maria? Era um nódulo pequeno, visto no ultrassom, né? Então, o ultrassom, tudo começa com o exame do médico, o critério da indicação, né? Com a palpação. E o exame de ultrassom é que vai identificar realmente se a gente tem esse nódulo, que tamanho é esse nódulo, se ele vai ter características de a gente fazer a punção. O que é a punção? Às vezes a gente está falando aqui, né? A Maria sabe, a Grazi também. Mas a análise, para a gente saber se o nódulo é maligno ou benigno, primeiro de tudo, a gente não vai sair puncionando todos os nódulos, porque mais de 90% desses nódulos são benignos, tá? Então a gente está falando de um câncer que tem uma incidência aí em torno de 5%, né? Uma incidência baixa. Então a grande maioria das pessoas é comum ter nódulo, a grande maioria são benignos. A gente, sempre que a gente sabe se a gente tem um nódulo, a gente vai começar a acompanhá-lo, né? A gente vai ter indicação, às vezes, de fazer um ultrassom de controle, ou se já no diagnóstico a gente tem um nódulo que tem características que vão, né, tamanho, irregularidade, se ele tem calcificação ou não. Esses pequenos critérios que aí, ou o endocrinologista, ou às vezes o cirurgião de cabeça e pescoço, o médico oncologista, está bem acostumado com esses critérios, que aí vai indicar ou não a necessidade de punção do nódulo, né? Como é que funciona essa punção? Pois a Maria pode falar que ela já foi submetida a esse exame, mas é feita uma anestesia, né, na pele, a tireoide está logo embaixo da pele. Então, é uma anestesia como se a gente estivesse no dentista, né? Só que o dentista anestesia ali a gengiva, a gente vai anestesiar a pele e com uma agulha muito pequena, direcionada, sempre com o ultrassom, né? Que vai guiar para a gente funcionar exatamente onde está o nódulo e vai tirar um pouquinho dessas células. E essas células vão ir para análise. E aí a gente vai ter uma classificação que vai de 1 a 6, que vai nos dar ali a probabilidade, sendo que o 6 seria mais de 90% de chance de ser um câncer, né? O 2 seria o diagnóstico benigno, e aí depois a gente tem o 3, o 4 e o 5, que são os indeterminados, e aí vai aumentando o risco até o 6, que a gente quase que tem certeza, né, que vai vir na biópsia o resultado de câncer, né? Mas quem vai dar realmente o diagnóstico é a biópsia, é a cirurgia, né? Então, dependendo hoje a gente já tem os testes genéticos para algumas classificações, né, para os nódulos indeterminados, que nos ajuda a decidir se realmente vai precisar de uma cirurgia, ou reclassificar esse nódulo por um nódulo que não é tão de alto risco. Então, cada vez mais essa parte genética, esses estudos vão nos ajudar a definir se a gente precisa para uma cirurgia. Bom, ele é um Bethesda... Doutora, desculpa interromper, mas você falou de testes genéticos, mas infelizmente a gente ainda não tem fornecido pelo SUS, né? Não, ainda não. Mas em breve, cada vez mais os estudos estão mostrando essas evidências que têm nos ajudado. E muito em breve a gente espera, a gente já tem um teste brasileiro, mas não acessível, mas não em comercialização, que muito provavelmente deve entrar, e a gente torce para os próximos anos que a gente também tenha na rede no SUS, né? Mas é importante saber disso. E não são todos os nódulos que vão ter indicação do teste genético, né? São esses nódulos que ficam indeterminados. O Bethesda 6, o Bethesda 5, a gente já encaminha, né, para o tratamento cirúrgico. Qualquer outra pergunta, Maria, que você tinha me feito? Não. Sobre o tomar o remédio sem ter um diagnóstico de câncer, né? O porquê tomar o remédio?
né? É o que eu falei. Eu podia ter uma consulta com o endócrino e como que ele verifica que eu tenho a necessidade de tomar um remédio, de fazer, porque pelo que eu entendi, esse remédio que eu tomo, ele é uma reposição hormonal, né? Porque a célula da tireoide, ela é uma glândula de hormônio, correto? Isso. Primeiro de tudo, como é que a gente... o exame que a gente vê se a tireoide está funcionando é o TSH, né? Esse é um dos principais hormônios que a gente dosa. O TSH é o estímulo que a hipófise manda para a tireoide, então ele nos dá uma ideia, né? No teu caso, como você retirou a tireoide, você não produz mais os hormônios periféricos da tireoide. Então a gente tem o TSH, que vai estimular a glândula a produzir o T4 livre e o T3. Qual é a principal função desses hormônios no nosso corpo? É de comandar o nosso metabolismo, né? E aí a gente pode ter doenças da glândula da tireoide, onde a gente pode ter, como se fosse uma gangorra, um aumento da produção, quando a gente tem o hipertireoidismo. Então os sintomas são como se a gente tivesse acelerado. A gente pode ter taquicardia, a gente pode ter tremores, insônia, pode levar ao emagrecimento, claro que não é emagrecimento saudável. E a gente pode ter o outro lado, quando a tireoide, por algum motivo, por alguma inflamação, não produz mais o hormônio. E aí a gente tem o hipotireoidismo, que aí é o outro lado. Então o nosso metabolismo fica mais lento. A gente pode ter sonolência, cansaço, fadiga, que é baixa resistência para o exercício, intolerância ao frio, sente mais frio do que para outras pessoas. Então, esses são as disfunções da tireoide, quando eu posso ter muita produção ou pouca produção do hormônio, né? Quando a gente vai operar, quando a gente tira a tireoide, então a gente já não produz mais esse hormônio, né? A gente tirou por causa do câncer, então a gente vai repor, que é a levotiroxina, que é o hormônio que hoje você utiliza. Então, ele está fazendo essa função porque na glândula não tem mais. Todos os hormônios a gente pode... todos os hormônios, eles são possíveis de reposição, tá? Não é só a tireoide, tem outros hormônios que a gente pode repor. E aí a gente vai fazendo esse ajuste com sempre dosando TSH e T4 livre, né? Claro que existem alvos, e aí o endocrinologista está aí para acompanhar. Quando a gente tem o câncer de tireoide, a gente vai ter um alvo de TSH um pouquinho mais baixo do que outras reposições, quando a gente está usando somente para um hipotireoidismo, né? São alguns detalhes dentro do tratamento, mas todos são possíveis de repor. Claro que a gente sabe que repor a levotiroxina traz uns cuidados, não sei se você já está habituada a esses cuidados de tomar de manhã, em jejum, que isso, com o tempo, vai incomodando um pouquinho os pacientes, né? Agora é bem recente, assim, Maria, você acorda, a primeira coisa que você faz, o hormônio da tireoide, ele é um hormônio que tem que estar do lado da cabeceira da cama. Eu falo para meus pacientes, esse hormônio tem que estar ali do lado, você acordou, você toma o hormônio, né? Porque a gente cria alguma rotina a respeito disso, né? Então, a primeira coisa que eu faço, levanto, venho na cozinha, tomo o remédio, daí vou pro banho, depois arrumo a cama, me visto, e nesse tempo dá tipo a meia horinha, 40 minutos ali, até eu tomar meu café, né? Depois do diagnóstico, tu pega algumas manias, não é manias, tu vai te disciplinando. Isso. Tipo, eu não saio de casa sem tomar o café. Então, tipo, a minha alimentação no dia tem que ser. Vou dizer que às vezes a gente dá uma escapulida ali, mas eu acho que isso é super importante, pelo menos a primeira refeição. Então, eu já criei essa rotina até para você não esquecer de tomar o remédio, né? Porque tu não pode mas essa rotina é criada porque a gente está usando um hormônio que ele é microgramas, ele é bem pouquinho. Então, por que ele é em jejum? Porque se a gente tomar ele com comida, ele pode diminuir sua absorção. Então, essa rotina que tu acabou de descrever é justamente para a gente melhorar a absorção do hormônio. Então, é isso. Levantou, tomou o comprimido, sempre de preferência com água. Às vezes até o cafezinho, tem alguns pacientes que tomam com um golinho de café já, pode diminuir um pouquinho a absorção.
né? Isso vai fazer toda a diferença no manejo, no controle do TSH, no controle de estar bem, não ter sintomas, né? De estar conseguindo absorver o hormônio. Então é isso que a gente fala. De manhã, em jejum, vai fazer suas coisas, vai tomar banho, vai, né, arrumar a cama. Nisso já passou 20, 30 minutos e aí pode comer normalmente, tomar os outros remédios. Então ele tem esses cuidadozinhos, assim, a reposição da levotiroxina. Porque a gente está falando de E o bom dele é microgramas. que ele é bem pequenininho, né? Bem pequeno. Porque eu vou te dizer, tem uns comprimidos aí que Jesus amado, né? O bom dele é que ele é bem Uma pequeno, coisa né? interessante de falar, assim, por exemplo, aconteceu algum dia, sei lá, acordou de manhã, tu já tá habituado na tua rotina, mas tu tomou café, comeu, esqueceu de tomar o comprimido. Pode se tomar 2 horas depois, tá? Para que não fique sem tomar o remédio. Qual é a ideia, de novo? Que o estômago esteja vazio, né? Então, comeu, tomou teu café, teu pão, não sei, ovos. 2 horas depois, se esqueceu, pode tomar.